Olá, turminha do 7º ano. Então, nós vamos encerrar agora neste vídeo o capítulo de números racionais. E o último item desse capítulo são as expressões numéricas com racionais. Então, as expressões envolvendo aí as frações, os decimais, os números naturais e os números inteiros. Também envolvendo todas as operações que nós trabalhamos dentro deste capítulo. Então, para resolver uma expressão numérica, nós vamos seguir as mesmas regrinhas como a gente fazia com números naturais e com números inteiros, né? Com relação às operações, primeiro potenciação e radiciação. Então, primeiro nós vamos resolver as potências e as raízes. Depois, multiplicação e divisão, seguido assim da adição e subtração. Lembrando sempre que a gente faz a conta que vem primeiro, né? Quando a gente fala, resolve adição e subtração, a que vier primeiro. E com relação aos símbolos, a gente resolve primeiro as contas que estão nos parênteses, nos colchetes e, por fim, nas chaves. Então, vamos lá para o primeiro exemplo. Então, nós temos aqui o nosso primeiro exemplo, 2/3 mais 1 ao quadrado, dividido por 2 menos 8 nonos. A dica que eu dou é, quando a gente vai resolver essas continhas, essa de adição, essa de subtração, a gente faz separado no cantinho para não ficar tão embolado aqui dentro das linhas de resoluções. Então, nessa expressão, nós vamos começar resolvendo as contas que estão dentro dos parênteses. Eu posso resolver as duas na mesma linha de resolução. Então, vou fazer 2/3 mais 1 e 2 menos 8 nonos. Então, nós vamos fazer aqui separadamente, tá? Vamos fazer separado aqui, 2/3 mais 1. Então, nós vamos tirar o MMC de 1 e 3, que é 3. 3 dividido para 3 dá 1. 1 vezes 2, 2. 3 dividido para 1, 3. 3 vezes 1, 3. Então, o resultado disso é 5/3. Então, no lugar desse parêntese, nós vamos colocar 5/3. Então, vai ficar 5/3 elevado ao quadrado dividido por. Agora, nós vamos resolver o segundo parêntese. Vamos fazer 2 menos 8 nonos. Então, o MMC aqui é 9, porque aqui tem 1. 9 dividido para 1, 9 vezes 2, 18. 9 dividido para 9 dá 1 vezes 8, 8. Então, o resultado disso é 10 nonos. Então, vai ficar dividido por 10 nonos. Já posso colocar sem o parêntese. Então, agora eu tenho uma potência e uma divisão. Então, nós vamos resolver primeiro a operação de potência. Então, nós vamos ter 5 ao quadrado, 25, sobre 9. Isso tudo dividido por 10 nonos. Aqui agora eu tenho somente a divisão, então eu vou manter a primeira fração e vou multiplicar pelo inverso da segunda. E aí ficou tranquila essa divisão, porque, pela lei do cancelamento, nós podemos cancelar aqui. E se você quiser já simplificar aqui agora, você vai simplificar 25 por 5, que dá 5, e 10 por 5, que dá 2. Então, o resultado final aqui tem 1, aqui tem 1. Resultado final, 5/2. Prontinho. Vamos ver mais um exemplo. Agora, aqui na letra B, deixa eu fazer a separação. Então, aqui agora. Nessa daqui, nós temos essas potências separadas pelas operações de subtração e adição. Então, na primeira linha de resolução, o que nós vamos fazer aqui? Veja que a gente tem um número misto aqui. Então, primeiro nós vamos transformá-lo em fração. E nessa mesma linha de resolução, onde eu vou transformar o número misto em fração, eu vou aplicar a regra aqui, de expoente negativo. Que nós vamos inverter essa fração e eliminar esse negativo. Então, vai ficar, transformando esse misto em fração, vai fazer 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Então, isso aqui é 4/3 ao cubo. Vou repetir isso aqui para a gente calcular todas as potências juntos. Mais isso aqui que eu vou só aplicar a inversão aqui, do negativo.
Então, é 2/3 elevado a 2. Calculando, então, agora todas as potências. Nós vamos, na mesma linha de resolução, fazer todas as potências. 4 ao cubo dá 64 e 3 ao cubo dá 27. Menos. Todo número negativo elevado a expoente ímpar vai dar negativo. Só que eu tenho menos aqui fora, então negativo com negativo vai dar positivo. Já fizemos direto. 1 ao cubo dá 1, 3 ao cubo, 27. Ter cuidado aqui que eu não posso fazer logo negativo com negativo, não. Nós aplicamos a regra primeiro, ó. Negativo elevado a expoente ímpar vai dar negativo, ou seja, o resultado dessa potência dá negativo. Como tem o negativo lá fora, vamos botar positivo. E agora aqui a última, 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. Então, nós vamos tirar o MMC dessas 3 frações, que vai dar 27, porque 27 e 9 são múltiplos. 27 por 27 dá 1 vezes 64, 64. 27 por 27 dá 1, vezes 1 dá 1. 27 dividido para 9, 3 vezes 4, 12. Então, somando tudo aqui, 65 com 12, 77, 27 avos. Assim concluímos o nosso segundo exemplo. Vamos a mais um exemplo aqui agora, acrescentando a operação de raiz, de radiciação. Então, vamos lá, o primeiro exemplo aqui. Então, nessa daqui, veja que eu tenho uma fração e eu tenho contas no numerador e contas no denominador. Então, nós podemos resolver aqui todas essas continhas. Vamos fazer aqui em cima a raiz e a potência e embaixo só a potência. Então, vai ficar raiz quadrada de 9 é 3. Já posso fazer esse jogo de sinal aqui também, ó. Negativo com negativo, positivo. Mais a base é diferente de 0 elevado a 0, vai sempre dar 1. Sobre negativo 2 ao quadrado, número negativo elevado a expoente par fica positivo. 2 ao quadrado, 4. E vamos fazer também esse jogo de sinal. Positivo com negativo, negativo, 3. Agora a gente soma o que está em cima, subtrai aqui o de baixo e a gente já finaliza. 3 mais 2, 5, mais 1, 6. 4 menos 3, 1. Então, o resultado disso aqui é 6. Finalizamos. E o último exemplo, eu tenho uma raiz e dentro dessa raiz eu tenho uma conta. Então, quando eu tenho conta dentro do radical, dentro da raiz, da operação, eu tenho que fazer primeiro a conta que está dentro. Então, nós vamos começar fazendo esta adição aqui, ó, porque ela está no parêntese. Então, vou fazer separado aqui, 1/3 mais 1/4. O MMC é 12. 12 dividido para 3, 4. 4 vezes 1, 4. 12 dividido para 4, 3. 3 vezes 1, 3. Então, o resultado disso aqui é 7/12. Então, nós vamos ter raiz quadrada de 3/7 vezes, no lugar desse parêntese, nós vamos pôr 7/12. E aqui a gente pode, ó, cancelar 7 com 7 pela lei do cancelamento, resultando assim em 3/12. Então, eu preciso calcular a raiz quadrada de 3/12. Aí você pode dizer, mas não tem raiz quadrada de 3 exata e nem de 12. Mas a gente pode simplificar, ó. 3 por 3 e 12 por 3. Então, simplificando isso aqui, nós vamos obter 1/4. E agora a gente tem raiz exata. Raiz quadrada de 1 dá 1. Raiz quadrada de 4, 2. Finalizando assim a nossa operação.